do teu Espírito, tua graça. Nós nos pedimos e rogamos a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente queremos. Diante do Senhor, antes de falarmos qualquer coisa, antes de começarmos a falar sobre a palavra de Deus, antes de ouvirmos, porque cada um saiu da sua casa para ouvir a palavra do Senhor, e antes de ouvirmos, e antes de falarmos, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros. Que o Senhor possa perdoar nossas falhas, nossas negligências. Que o Senhor possa se compadecer de cada um de nós. Possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a mão de misericórdia do Senhor esteja sobre cada um nessa noite, pelo poder que há na Tua palavra. Senhor, há muito que dizer, mas também há muito que refletir. Nós estamos vivendo num tempo de colapso nervoso, uma situação difícil, uma atmosfera pesada no ar. E isso tem atingido todo mundo, diz o profeta. Atingiu governos, atingiu a sociedade, atingiu a religião e atinge a nós também. É uma pressão do inimigo, pressionando as almas a se precipitarem. E assim, Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor conclua conosco o restante desse caminho, Senhor. O restante do caminho que cada um tem, que foi prometido, predestinado, para que cada um caminhe nele. Cada um que está aqui nessa noite tem um tempo limitado nessa terra, que foi colocado por Deus do livro da vida, e ali está todos os nossos atos e obras, desde o primeiro dia do fôlego de vida até o término de vida. Mas queremos terminar com o Senhor, ó Pai, cada um de nós. Nós não queremos ficar aqui nessa terra
Não importa o quanto de coisas boas nos cercam, não importa o quanto de coisas consigamos, não importa de quantos bens nós tenhamos, não importa quantas alegrias possamos ter aqui, ainda é um lugar terrível, Senhor. Isso aqui não é o céu ainda. Não importa o quanto o homem seja feliz e quanto a mulher seja feliz, esse ainda não é o lugar. Há um lugar, há um reino que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor, para aqueles que têm negado o mundo e aceitado o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que têm negado a si mesmo e levando sobre si a sua própria cruz. Senhor, tem misericórdia, porque é daqui que vem o nosso alimento, Senhor. É daqui que sai o nosso alimento. Alimento para a nossa alma. É aqui que sai o nosso pão de cada dia. O pão que alimenta a nossa alma. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas. Seria infeliz da nossa parte se nós começássemos esse culto a ouvir e a pregar, se nós primeiro não nos colocasse diante do trono da graça para pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, limpando-nos e purificando-nos através da Tua palavra, através do sangue derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eu estou dando continuidade à mensagem de sexta. Ontem, em Cintrolândia, nós damos continuidade à mensagem de sexta. E hoje eu vou dar continuidade à mensagem de sábado, ontem, em Cintrolândia. Lucas, capítulo 10, verso 38. Diminui os instrumentos ali, o volume. Nós temos esse probleminha, toda vez que for terminar, tem que imediatamente baixar para não ter esse problema. Aí a gente chega em casa, tem que editar, tirar esse rasgão aí, esse fogo de artifício que deu na igreja. Aí o povo que ouve na internet, no YouTube, está tendo tiroteio bem na hora do culto do pastor. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Esta mulher, essa Marta, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora, tem um segredo aqui nesse versículo 39 para o 40. Porque presta bem atenção. Quem recebe Jesus é Marta. Essa Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Isso quer dizer que Marta também estava assentada. Mas o que aconteceu depois?
O interessante é saber o que aconteceu depois. Então, tem muitos pregadores que pregam isso aqui de uma maneira diferente. Marta também estava ouvindo. Marta também estava ouvindo. Também estava sentada. Vamos dizer assim, também estava indo na igreja. Estava indo no culto. Estava congregando. Estava ouvindo a mensagem. Mas de repente ela saiu. Ela estava ouvindo sim a palavra. Ela estava ouvindo. Porque a Bíblia diz que assentando-se Maria, também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Agora, no versículo 40, porém, Marta andava distraída. Marta andava distraída. Em muitos serviços. Ouvindo Jesus, mas com pensamento na cozinha. Ouvindo Jesus com pensamento no fogão. Ouvindo Jesus com pensamento lá em casa. Ouvindo a Jesus com pensamento do emprego do dia seguinte, no trabalho. Distraída. Ouvindo Jesus, mas distraída. Em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Olha o que Marta disse para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor não se importa com Maria, que não está vendo eu aqui servindo sozinho? O Senhor não fica incomodado, Senhor? Isso não te incomoda ver eu trabalhando sozinho nessa casa, enquanto Maria está aos pés do Senhor te ouvindo? Olha só que situação. Se você joga isso aqui para menor por menor, no espiritual, isso aqui dá um pano de fundo que você nem imagina. Olha o que Marta foi falar. Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, para que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é interessante, uma só é necessária, uma só é importante, uma só é prioritária. Uma só. E Maria, a sua irmã, escolheu a boa parte, a qual esse culto que ela me ouviu, essa mensagem que ela me ouviu, esse culto que ela foi, esta reunião que ela participou, nunca lhe será tirada. Amém, irmãos? A qual não lhe será tirada. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite para falarmos um pouco sobre isso aqui. Senhor, que o Senhor nos dê inspiração, como o Senhor sempre tem nos dado, vem nos dando. Que possamos sair daqui melhores. Às vezes parece dar a entender que não saímos melhores, em muitos casos, mas precisamos sair daqui melhores do que entramos. É uma necessidade, é necessário. Pai, perdoa nossas falhas,
perdoa os nossos pecados. E que a graça do Senhor nos ajude cada vez mais, nos abençoando, nos dirigindo, nos fortificando e nos alimentando através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos possam sentar. Glória a Deus. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre prioridade. Prioridade espiritual. Nessa noite, o sobrinho da minha esposa, filho do seu irmão, meu cunhado, está conosco nessa noite, Eduardo, lá de Almenara. Levanta, Eduardo. Ele é sobrinho da minha esposa, irmão do meu cunhado Alexandre. Está conosco alguns dias ali. Deus abençoe, pode sentar. Eu tenho um problema com aquela porta ali. Uma vez que eu decidi que levantasse toda a porta, pessoas passavam para lá e para cá, e menino olhava para cá, bota a língua para mim, aquela coisa toda, fazendo careta. E quem está em cima do púlpito não pode, de forma alguma, ser distraído com qualquer coisa. Se aqui dentro, com algumas pessoas sentadas, já podem me atrapalhar, já pode me trazer aqui uma inquietação aqui em cima do púlpito, quanto mais lá fora, pessoas lá fora passando, botando língua, fazendo careta, e assim por diante. Então, o irmão chegou: pastor, posso levantar a porta? Você pode? Um pouquinho. Mas enquanto nós não tivermos ainda um tapa-olho igual aquele ali, não vai ficar totalmente aberto. Enquanto não tiver, não vai ter. Porque a minha atenção aqui em cima não pode ser tirada. A minha atenção aqui não pode. Se a minha atenção aqui dentro, aqui em cima é atrapalhada, quem atrapalha é vocês. Quem são atrapalhados, quem perde é vocês. Os irmãos entenderam? Então, é dessa forma. Sei que está calor, sei que está quente, não está fácil, mas é melhor suportar um pouquinho de nós termos uma coisa em pleno andamento do que termos uma coisa que no andamento não está bem. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Porque está calor mesmo, está muito calor. E você sabe que aqui, nesse salão, só tem as portas na frente, não tem nada lateral, não tem ali, não tem nada, né? Então, nós temos os ventiladores, quando resolve rodar, roda, quando não resolve, deixa para lá, fica ali quietinho dele, né? Aí o outro está ali, né? Você está quente, né? Alguns irmãos transpiram muito, alguns irmãos têm as transpirações maiores do que a outra, crianças ficam inquietas com o calor, né? E isso traz, de certa forma, um incômodo, uma incomodação. Mas nós nos viramos com o que nós temos, amém? Nós nos viramos com o que nós temos. Se eu chegar aqui e colocar 2 vidros ali, desses de 7 milímetros ou 8 milímetros, as 2 portas, e abrir tudo, e colocar 2 ar-condicionados, vai ter irmão que vai: pastor, não estou aguentando ir porque eu não aguento frio. Aí nem todos se adaptam. Nem todos se adaptam. Glória a Deus, soberano Pai. Então a gente tem que se virar com o que nós temos, amém? Amém.
E não ficar criando coisinhas, não ficar incomodado com essas coisas. Apesar de que o nosso tempo aqui é muito pouco. Se vocês fossem em certas igrejas aí, vocês vão cultuar 6 horas no culto. Aqui nós ficamos 2 horas, no máximo 2 horas e meia. Então é muito pouco para nós ficar assim, preocupado, está calor e tudo mais. Agora imagine você nessas penitenciárias, imagine você nessas casas de detenção, onde uma cela só fica 8 pessoas, tem 49. Num calor desse. Imagine só. Agora, e ali tem gente que vai ficar 20, 15, 30 anos ali dentro, parado naquele lugar, sem poder ir para lugar nenhum. E aqui pelo menos nós estamos sentados, né, irmão? Sentados, 2 horas apenas, 1 hora e meia, e nós retornamos. O máximo que você pode chegar em casa e dizer hoje estava quente mesmo. Hoje o culto estava quente hoje lá dentro estava fogo. O máximo que nós temos que falar é somente isso. Se você passar mais do que isso, você é um infeliz. Muito bem. Na mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 41, o irmão Branham diz o seguinte: Irmão Branham, por que você atinge fortemente e duramente as pessoas nas suas pregações? Porque o Senhor atinge duramente, fortemente as pessoas tão duras, suas palavras, porque o Senhor atinge tão fortemente, tão duramente elas na igreja? Ele responde, 41. Elas têm que ser atingidas. Elas têm que ser atingidas. Tem que ser. Porque a voz desse dia é: fujam da destruição que está vindo. Amém, irmão? Fujam. Fujam disso. Porque isso no final formará a marca da besta. E é por isso que eu prego tão duro e mostro tão duro, pois essa é a verdade. Esta é a verdade. E o caminho é estreito. E nós estamos aqui para fazer isso. Amém, irmão? Então alguém ficou incomodado com o irmão Branham. Ficou incomodado com o profeta. Irmão Branham, por que o senhor prega tão duro com as pessoas na igreja? Por que o senhor atinge elas tão duramente? Ele respondeu: elas têm que ser atingidas, meu irmão. Tem que ser. Um certo rapaz de 18 a 20 anos de idade, está na mensagem, se não me engano, Sinal ou Provando a Sua Palavra. De 19 a 20 anos de idade, depois de um culto, o irmão Branham estava indo para o carro. O irmão Branham foi cercado por um rapaz. Por um rapaz de 19 a 20 anos de idade. O irmão Branham tinha uns 48 por aí. Um rapaz de 17, 18 anos, 19, no máximo 20. E esse rapaz não permitiu que o irmão Branham ligasse o carro sem primeiro
tirar uma casquinha ou uma pequena satisfaçãozinha. Irmão Branham ia entrando no carro, ele chegou para o irmão Branham e disse assim: irmão Branham, sabe por que o senhor prega tão duro assim? Sabe por que o senhor prega tão duro dessa maneira com as pessoas? O irmão Branham disse: sei não, filho, fala para mim, talvez eu não saiba. É porque o senhor não é jovem como eu. Porque se o senhor fosse jovem na minha idade, o senhor pensaria diferente. O irmão Branham olhou para ele de cima e embaixo, do pé à cabeça, e falou assim: quantos anos você tem, jovem? Eu tenho 19 anos, se eu não me engano, 18, 19. Pois é, meu filho, quando você tinha a sua idade, eu pregava a mesma coisa e não mudei nada. Eu pregava a mesma coisa e não mudei nada. Estão entendendo, irmãos? Deus não mudou, irmãos. Deus é o mesmo. O perigo que está rondando o mundo é o mesmo. O perigo que está rondando as pessoas, o perigo que está rondando a humanidade é o mesmo. Então por que eu vou mudar o discurso? Se o inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos, e para os ímpios pecadores desobedientes a Deus, e também para os filhos de desobediência, se o inferno tem sido o mesmo desde quando foi criado, por que eu vou mudar meu curso? Por que eu vou mudar a natureza da pregação se o inferno é o mesmo? Por que temos que mudar a natureza da mensagem se o pecado é o mesmo e tem piorado cada vez mais? Por que existem tantas pessoas inconstantes? Pregada pelo irmão Branham, tradução Crentes da Bíblia. Por que as pessoas são tão inconstantes? Sabe o que significa uma coisa inconstante? Uma coisa inconstante. Os bombeiros estavam trabalhando numa área inconstante. Não poderia se firmar em pé. Não poderia ficar em pé. O lamaçal, os rejeitos, era uma coisa que não poderia se firmar, era uma coisa inconstante. Tinha que estar se agarrando uma coisa e outra, um galho aqui ou uma coisa ali, para poder se firmar, ficar em pé, porque o local em que eles estavam pisando era inconstante. Não tinha como firmar, não tinha como se apoiar, ficar firme, integralmente firme. O irmão Branham pregou essa mensagem com o título do formato de uma pergunta: por que as pessoas são tão inconstantes? Ele quis dizer o seguinte: por que as pessoas não são tão firmes? Por que as pessoas não são tão sérias? Por que elas não são tão verdadeiras? Por que elas não são tão sinceras? Por que elas não são tão sólidas? Por que elas são tão inconstantes? No parágrafo 37, o irmão Branham disse: eu tenho notado muitos cristãos em minha vida que estão para cima e para baixo, e eu tenho me perguntado a respeito disso, e sem pregar um assunto como este nas outras igrejas por onde eu vou,
eu pensei que seria melhor pregar isso aqui para o meu povo, aqui no tabernáculo. Por que as pessoas são tão inconstantes? Você encontra elas, pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo tão profundo e diariamente pesquisam, estudam com cuidado e buscam a Deus, mas nunca chegam a qualquer tipo de conclusão onde eles possam se estabelecer ou se ancorar em Cristo. E isso eu aprendi por experiência. Por quê? Porque elas são tão inconstantes. O irmão Branham disse que a razão disto é a nossa fé intelectual. Existem duas maneiras de conceber a mensagem. Existem duas maneiras de conceber a mensagem. Conceber significa nascer ou receber. Existem duas maneiras. Ou você concebe ela intelectualmente, ou você concebe ela espiritualmente no coração. Quando nós a concebemos no intelecto, na nossa mente, com uma fé intelectual, uma fé mental, o irmão Branham disse que quando você concebe no intelecto, você pode até agir, você pode até viver, você pode até se comportar e até crer da maneira que uma pessoa concebeu no coração. Você pode, ele disse que uma pessoa com a mente intelectual, que concebe intelectual a mensagem, que recebe Cristo no seu intelecto, tem uma concepção intelectual da mensagem, ele pode até atuar, ele pode até viver, agir, se alegrar, tudo isso com uma fé mental. E no entanto fazer tudo igual, se aproximar muito daquele que concebeu verdadeiramente a mensagem na alma, no espírito. Quem está entendendo, irmãos? No espírito. Então observe bem que nós hoje estamos vivendo um tempo muito comprometedor, como nós falamos ontem em Citrolândia. É um tempo muito comprometedor. O profeta irmão Branham disse que esta era de Laodiceia não faltaria argumentos, não faltaria coisas, não faltaria certas situações para fazer a pessoa desistir, para fazer a pessoa desanimar, para fazer a pessoa parar. Ele diz: não faltaria. A era de Laodiceia está recheada de pressupostos para que as pessoas abandonem, para que as pessoas deixem, para que as pessoas estejam enredadas, comprometidas, vinculadas, perdendo todo aquele sentido primordial. Não sabem mais o que é prioridade, não sabem mais o que é primordialidade. O fato de Jesus entrar na nossa casa, como entrou na casa de Marta, o fato de Jesus falar um pouco e Marta ouvir, isso traz muito gozo, isso traz muita alegria. O fato de você ver pessoas visitando a igreja, o fato de você ver pessoas, parece que está interessada. O fato de você ver pessoas que parece que entenderam, parece que compreenderam, parece que atendeu. Não, agora vai. Não, agora ela vai. Não, agora ela pega.
O fato de você ver, não, creio que agora meu filho entendeu, minha filha entendeu. Creio que agora aquele irmão vai batizar. Agora eu creio que ele vai posicionar. Então o irmão Branham chega a dizer que todavia a esposa de Ló não estava preparada para sair de Sodoma. Ela não estava preparada para sair de Sodoma. Observe que, de uma certa forma, a mulher de Ló dava a entender que tudo aquilo que era pregado, que tudo aquilo que era ensinado, era coisa sem pé e sem cabeça. Era irracional, era ilógico. Dava a entender que a mulher de Ló, recebendo a mensagem em casa, recebendo os mensageiros em casa, ouvindo a pregação, ouvindo o testemunho dos anjos, dava a entender na mente dela que tudo aquilo era irracional, era uma coisa sem nexo, sem pé e sem cabeça. Como hoje existe um palavreado no mundo moderno, esqueci o nome da palavra que eles usam, meu Deus, estava aqui na minha mente, acabei sem sentido. Mas não faz sentido, porque tudo tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se não fazer sentido, e todas as pessoas que quiseram saber e que quiseram ter sentido das coisas foram destruídas. Porque Noé prega, vai vir chuva, os outros dizem, não tem sentido, não faz sentido, não faz sentido, não tem sentido. E todos esses que queriam sentido foram destruídos. E é assim que o mundo hoje está, principalmente na parte da juventude, dos mais novos, e assim por diante. Então a esposa de Ló transparecia que aquilo era sem sentido, sem nexo. Pedro profetizou e disse que isso aconteceria nos últimos dias que nós estamos vivendo. Pedro falou que haveria pessoas que iam atuar dessa maneira, sem sentido, sem nexo. Como assim, pastor? Onde é que está escrito isso? Eu não vi dessa maneira na Bíblia. Pedro falou que levantaria um espírito no meio das pessoas que diria assim: que negócio é este de segunda vinda? Porque desde os dias que os nossos pais estão dormindo, os nossos avós também pregou, até o dia de hoje está aí. Não tem sentido. Porque já morreu meu bisavô, meu avô, meu tataravô, e eles eram crentes lá atrás e sempre dizendo dessa maneira. Não tem sentido. Não faz sentido. A mulher de Ló saiu de Sodoma arrastada. Ela saiu puxada. Ela saiu ali segurada. Ela não estava despreendida, ela não estava solta, ela não estava libertada, ela não estava convicta, ela não estava convencida, não estava também preocupada. Porque aquilo soava como racional. Ela poderia dizer para Ló, Ló, meu querido, amanhã é outro dia,
vai ficar a mesma coisa, sabe? E agora você ouve esses mensageiros com esse fanatismo aí e tal, não tem lógica, não tem, isso é irracional, não faz sentido. Uma vez, um cientista estava discutindo um debate sobre o machado ter flutuado do fundo da água até chegar nas mãos de Eliseu. Depois que Geazi é atacado de lepra, você sabe o que aconteceu. Aí um moço se apresenta para poder servir a Eliseu. E eles vão para um canto, para um mato, e de repente o leador está lá, puf, 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 e o machado, o ferro, sai da madeira e cai dentro da água. E lá de dentro da água, Eliseu faz com que o machado sobe para cima. Amém, irmão? Sobe para cima e volta de novo. O cientista disse: não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica para o incrédulo, não tem lógica para o mundo, mas para aqueles que creem em Deus, é um tempo comprometedor, irmão. É um tempo em que o diabo te pegar em qualquer duvidazinha sobre a mensagem, ele vai te pegar. Não é tempo de duvidar de nada da palavra. É tempo de crer em toda a palavra de Deus. E entender que ela está em curso. Nada vai detê-la. É um tempo comprometedor. É um tempo em que nós devemos nos soltar, se soltar das amarras. Se soltar das amarras. Quem ouviu no grupo aquela parte que eu falei sobre a conversa que Ló teve com suas filhas lá em cima na montanha? Como foi? Como deve ter sido a conversa de Ló com as suas duas filhas após a sua mãe ter ficado para trás? Irmão, saiu do fogo, saiu. Não foi queimada, não foi. Mas no caminho virou uma estátua de sal. No caminho ela virou uma estátua de sal. Sim. Que sentido faz para Deus salvar o povo do Egito e destruir os mesmos que depois que ele salvou? Que sentido faz? Deus tira o povo de Israel do Egito, as costas do povo já estavam alvejadas de tanto ser batido, de tanto ser chicoteados, e Deus vem com a mensagem de libertação, e eles são libertados, e Deus então prostra a maioria deles no deserto. A Bíblia diz que foi Deus que prostrou. Estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que foi prostrado. Todo o esforço de Ló para convencer sua esposa, todo o esforço de Ló para ver o sobrenatural, todo o esforço de Ló para falar com a sua esposa: querida, estamos no fim, querida, estamos nesse problema, nós temos que sair, os anjos estão aqui, eles estão tirando, e vamos sair. E o irmão Branham disse que os anjos puxou, porque até então Ló também estava meio variado, e os anjos puxando as virgens para frente, as virgens de uma mão na outra, a mão da outra na mão do pai, e a mão do pai na mão da esposa, subindo a colina. Mas teve um momento que os passos de Ló Ló não conseguia dar mais um passo igual estava dando,
Ló não estava tendo aquela condição de cultuar como vinha cultuando. Não tinha condições de caminhar na mensagem como vinha caminhando, porque tinha uma coisa pesando ele, atrapalhando ele, estorvando ele, segurando ele. Tinha uma esposa incrédula atrapalhando ele. E ele não podia olhar para trás, porque se olhasse para trás também ele virava uma estátua de sal. E ele viu uma rigidez, uma frieza na esposa, uma rigidez. Assim, essa mulher não está crendo como criança, não. Ela não está recebendo a mensagem como antes recebia, não está me atrapalhando, está me estorvando. E soltou a mão dela imediatamente. Soltou e ó. É tempo de desprendermos de tudo, amém, irmãos? É tempo de não deixar nada que te estorve, nada que te segure. Nada que esteja te atrasando, que esteja te embaraçando. Como eu falei lá em Birité, o maior sinal para o mundo de que o fim está aí é só ver Sodoma e Gomorra e o mundo antediluviano. Esse é o sinal para o mundo. Se o mundo quiser saber que está no fim, é só olhar para o sinal de Sodoma e o sinal de Gomorra. Se o mundo quiser saber que está no fim, mas para nós, a igreja noiva, para termos a exatidão de que estamos no fim, é o surgimento de um profeta, amém, irmão? É a aparição de um profeta. Esse é o maior sinal. E quando um profeta vem para fechar uma dispensação, Deus está dizendo o seguinte: acabou. Quando Deus envia um profeta para fechar uma dispensação, ele diz: acabou, terminou, é fim. É um tempo em que o diabo tem colocado muitas armadilhas no caminho do crente, como foi falado ontem. É um tempo. Ser deixados para trás é uma coisa, ser esquecido é outra. Se você deixa uma pessoa para trás, não é porque você esqueceu, você não esqueceu, você deixou. Mas quando você esquece é diferente de deixado. Deixados para trás. Ló não esqueceu sua esposa, Ló deixou. Ló teve que se soltar dela. Ló teve que se soltar dela. Ló teve que se soltar dela. Aí vem o profeta na mensagem, Hebreus capítulo 3, e diz: irmãos e irmãs, se tem alguma coisa que está te estorbando, deixe isto. Se é o trabalho demais. Ele disse: irmãs, não deixe que a pia, não deixe que o tanque, não deixe que a casa tire o seu tempo. Quem está entendendo, irmãos? Está te estorbando? Não deixe que visitas, não deixe que incrédulos, incrédulas te estorbe. Eu falei ontem em Birité, quantas irmãs que não alegou que a pia estava cheia de prato para lavar, tanque para poder lavar, 2 horas para lavar uma roupa, 1 hora para poder lavar uma pia cheia. É um tempo. Agora eu pergunto, essa pessoa, seja quem for, você pode ser até minha esposa, quem for, isso pode ser deixado para depois. Mas o que nós temos que ouvir e aprender não pode, amém, irmão? Pessoas que deixaram de ir no culto para ouvir aquela palavra por causa de 1 hora extra, 2 horas extra, e aquelas 2 horas de pregação não volta mais. Não, eu tenho que lavar essa casa, eu não posso deixar, eu tenho que lavar essa roupa, olha como é que está o pia, não, depois eu vou. Isso pode ser deixado para depois.
Mas tem coisa que não pode deixar. Nós estamos vivendo num tempo em que nada pode nos atrapalhar. Amém, irmãos? Nada pode te estorvar. Um dia o irmão Brana disse, o irmão Brana estava lá na sua casa, ele começou a ir o irmão Brana assim, ele era o primeiro a chegar na igreja, ele gostava de chegar na igreja cedo na igreja, e chegar, colocar o carro lá atrás, ir para o escritório, ficar lá meditando, e a irmã Meda tomando banho, os meninos também, e tal, assim, aquela coisa toda assim. Naquele dia tinha ido alguém, não sei o que aconteceu, foi levar um lanche, alguma coisa assim, e tinha algumas coisas para lavar, e tinha coisa para fazer. Ou então eles tinham que arrumar as malas das crianças para viajar no outro dia, porque ia para Tucson, porque as escolas iam começar das crianças, porque era férias. Aí Meda disse, Pio, você pode ir, eu vou, nós temos que sair amanhã de madrugada para viajar, eu vou arrumar as roupas das crianças, deixar tudo arrumadinho. Mamãe disse, querida, isso pode ser feito depois do culto? Pode, então vamos para a igreja, minha filha. Amém, irmãos? Não é tempo de perder. Então vamos, deixe isso aí. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então as pessoas têm que entender o que é prioridade e o que não é. O que é prioridade e o que não é. Igual um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, isso foi num sábado, pastor, levei meu carro no mecânico e ele disse que se eu rodar mais um pouquinho, eu vou ficar na estrada. Mas se eu ficar na estrada, eu vou ficar porque eu fui no culto, eu vou ficar porque eu voltei do culto. Mas eu não vou ficar sem na igreja. Amém, irmão? Isso é que é convicção. Você fica até desse tamanhozinho. Isso é prioridade. Com esposa e filhinhos no carro. E ele foi na igreja e voltou, e o carro quebrou só nas 8 horas da manhã, no dia da segunda-feira, na frente do mundo mecânico. Deus segurou, Deus honrou até aquele momento. Amém, irmão? Deus honra! É um tempo em que o diabo tem colocado muitas armadilhas no caminho do crente. É um tempo muito comprometedor. Muito comprometedor. Ontem eu falei lá em Hidrolândia sobre a guerra que teve no Vietnã, quando os Vietcongs lutou contra os Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa para você. Foi uma das guerras que os Estados Unidos mais perdeu soldado. Foi na guerra do Vietnã. Não perdeu tanto na guerra do Kuwait. Não perdeu tanto na guerra do Talibã. Não perdeu tanto em outras missões. Mas no Vietnã, perdeu muito soldado. Porque o Vietnã é floresta. Até teve um filme lá atrás de Hollywood, tal de Rambo, na floresta, demonstrando o tempo da guerra do Vietnã. E naquele tempo, a América tinha um soldado mesmo que tinha apelido de Rambo, por isso que fez o filme. E aí, o que acontece? O Vietnã, cheio de floresta e águas, os americanos morriam mais porque não conheciam o local, morriam com mina terrestre. Pum. Pisavam na mina, pum. Pisavam em outro, pum. E os vietnamitas não conheciam o local, conheciam a floresta. E os americanos morrendo, pisando em minas terrestres, escondidas, armadilha. Foi o tempo em que os americanos mais se perderam.
morreram na guerra. Armadilhas que o inimigo colocou no caminho. Voltando para o lado espiritual, o irmão Branham disse que é um tempo comprometedor, é um tempo perigoso, é um tempo em que o diabo está formando pressão, vapor formado, diz na mensagem, deixando escapar pressão. O irmão Branham disse que esse é o tempo das decisões não decididas, é das precipitações, e nós fazemos isso. Nos precipitamos ao falar, precipitamos em fazer o que tem que ser feito, precipitamos em fazer aquilo outro, e depois você pensa, se eu soubesse, se eu tivesse pensado, não tinha feito, não tinha falado, não tinha feito, porque é vapor formado, é pressão por todo lado. Estão entendendo, irmãos? Armadilhas por todo o caminho. O diabo tem colocado, mas não para pegar incrédulo, não para pegar mundano, não para pegar ímpio, mas a armadilha para pegar crente. Para pegar crente, diz o irmão Branham. Sim. O profeta irmão Branham disse que o diabo estava de olho no livro da redenção. De olho. Mas sabendo que naquele livro da redenção tinha os nomes dos salvos, e ele odiava aquele livro. Odiava aquele livro, porque naquele livro estava o livro dos nomes dos redimidos ali dentro, e ele não tinha como fazer nada. Ele não podia fazer nada, porque é um livro selado, trabalhado, planejado, pensado, dedicado desde a fundação do mundo. E ele não podia fazer nada. A única coisa que tinha que fazer é colocar alguns empecilhos, colocar algumas armadilhas, alguns obstáculos para tentar prender alguns. Aí o irmão Branham vai e diz sobre a nossa era de Laodiceia, a era mais terrível de todas, mas também é a melhor de todas. O profeta disse, é a pior era, mas também é a melhor era. O profeta até disse assim, se um dia, lá na eternidade, sabendo do que seria esta última era, pior de todas, mas também sabendo que é nessa era que vem a segunda vinda, e se perguntasse para o William Branham, em qual era você quer ir pregar? Disse, Senhor, eu quero essa, porque além de pregar é o fim e é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É a melhor de todas as eras. Amém, irmão? Mas é a pior de todas as eras. É a pior de todas. Porque nesta era de Laodiceia, aonde as armadilhas são feitas, quando se cai nelas, não se percebe que caiu. É a era mais terrível, que quando as armadilhas colocadas, quando se cai nela, nem se percebe que caiu. Uma mina explodindo, morria um soldado, perdia uma perna, arrancava um braço, arrancava outra perna, notou que caiu na armadilha do inimigo. Mas no tempo espiritual de Laodiceia, as armadilhas que o diabo tem colocado nesta última era, quando se cai nela, diz o irmão Branham, diz, você só descobre no final que você caiu. Mas nesse tempo você já ficou preso há muito tempo. O irmão Branham disse que já ficou preso há muito tempo. O irmão Branham disse que a oração de Sansão demorou. Aquela oração que Deus precisava ouvir demorou tanto. Mas estava caída há muito tempo. Deus precisou ouvir aquela oração. Deus estava querendo aquela oração de humilhação, de arrependimento. Deus estava precisando era disso há muito tempo. Mas olha aonde que Sansão foi falar. Olha quanto Sansão foi. Quando ele caiu em si. Olha o tempo que ele demorou para cair em si, para entender que tinha caído na armadilha. Para entender que caiu numa armadilha do diabo.
Vamos ver algumas coisas que o irmão Branham disse. Na mensagem, se eu não me engano, adoção, ele fala assim: a televisão é uma das coisas boas que a ciência tem feito. A televisão é uma das coisas boas que a árvore da ciência tem feito, se fosse para usar corretamente. Mas o que o diabo tem feito? Tem pegado muitos crentes. Quem está entendendo, irmãos? Isso nas palavras do profeta. Nas palavras do profeta. Ele disse: seria um produto bom, algo bom para a sociedade, mas usando corretamente. Você pode observar que todo produto da arte da ciência do bem e do mal tem dois lados. Uma se usa para o lado bom e a outra se usa para o lado errado. Sempre foi assim. Mas irmão Branham disse que nem o lado bom permanece, o lado pior permanece. Por isso que aquele homem que fez o avião, como é o nome dele? Que construiu o avião? Construiu o avião, Santos Dumont. Você sabia o fim dele? Como é que foi o fim dele? Você sabe como é que foi o fim de Santos Dumont? Por que ele suicidou? Por que ele cometeu esse ato terrível? Porque quando ele desenhou o 14 bis, que foi aquele avião que ele fez, 14 bis, por que 14 bis? Porque foi 14 tentativas. Foi a 14ª que deu certo. 14 bis. O 14º avião de Santos Dumont, porque os outros tudo tinha caído, tudo tinha dado errado. Mas quando foi o 14º, fez voo. E ele colocou aquilo, fez na planilha, desenhou bem desenhado. E aquilo, e o nome dele foi para as manchetes na Inglaterra, foi para as manchetes na Londres, e ele ficou no cume das notícias, porque o inventor da aviação. Passados-se 22 anos, ele viu o próprio avião que ele fez, jogando bomba nas crianças, e matando vizinhança em todo, e vilarejo todo. Ele suicidou. Diz: o que eu fiz? O que eu fiz? Estão entendendo, irmão? A princípio era bom, é o lado bom de encurtar uma viagem, de apressar alguma coisa, de chegar mais rápido no destino. É uma coisa boa que foi feita, mas o diabo diz: mas isso também eu vou fazer para destruir vidas, para matar vidas. O profeta diz: vê, quando o diabo pensou na televisão, foi para uma coisa boa para a sociedade, mas ele entrou e acabou com a coisa toda. A internet é uma coisa boa. Se alguém disser que a internet é uma coisa ruim, está errado. A internet é uma coisa boa, mas Satanás tem entrado para se tornar o pior nas vidas de muita gente. A igreja é uma coisa boa, a denominação é uma coisa boa, mas tem engolido muita gente. A rede social é uma coisa boa. É bom a rede social. É bom ter interação, é bom ter interagir. Mas a rede social se tornou uma coisa maléfica. E então, tornou-se em muitos casos uma armadilha para muitos crentes. Se tornou uma armadilha, uma mina. Se tornaram uma armadilha para muitos crentes, para muitas famílias, para muitos lares. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que discernir, dizer e pensar: o que é que está me estorbando? Amém, irmão? O que é que está me atrapalhando? O que é que está me segurando? O que é que está me embaraçando? O que é que está me atrasando? O que é que está me embaraçando? Você tem que ter alternativa, você tem que pensar antes que afunda. Você tem que pensar antes que afunda, irmão. Antes
que o barco afundou, o capitão foi certo, o capitão estava correto. Antes que o barco afunda, vamos pensar. O negócio é o seguinte: tira as coisas pesadas, tira o saco, tira isso da caixa, joga fora, joga fora. E todo mundo foi pegando caixa, pegando saco, pegando isso. É uma alternativa, vamos procurar alternativa. Vamos ver o que é que está impedindo. Vamos ver o que está fazendo, porque o barco está afundando. Pegue suas lavouras, pegue seu saco, joga para fora. É uma alternativa, vamos pensar, vamos discernir. E pega isso, e pega aquilo, e pega aquilo outro. Mas não tinha jeito de continuar o problema. Até que chegou no denominador comum, até que chegou na situação. E quando descobriram, era um homem que estava fora do posicionamento de Deus naquele barco. Então vamos discernir, vamos tirando. É isso aqui que está atrapalhando? É isso aqui que está me segurando? É isso aqui que está me estorvando? É isso aqui que está me tirando da oração? É isso aqui que está me tirando dos cultos? É isso aqui que está me atrasando para chegar perto da igreja? É isso aqui que está me... Estão entendendo, irmãos? Tem que ir pensando nas possibilidades até chegar no denominador comum. E em muitos casos, não é jogar a TV fora, não é jogar o computador fora, não é jogar aquele relógio fora, aquele celular e aquele tablet. Eles não são o problema. O problema é você, como aquele homem que estava no fundo do barco. Às vezes o problema é você. Você é o problema. Não, o problema não estava no peso que estava no barco. O problema não é aquela lavoura que o povo tanto trabalhou para poder conquistar, para levar para Tarsis. Não, o problema não era aquela mercadoria, não eram as malas com as roupas, que foram todas jogadas no mar, perdidas no mar. E o barco ainda continuava. Aí o capitão tem discernimento assim: ah, não, nós temos que chegar no ponto, Agora é o seguinte: quantas igrejas estão aqui dentro? Tem quanta gente aqui que crê diferente aqui? Tem quantas denominações aqui dentro? Cada um dizia: eu sou aqui. Cada um começa a clamar seus deuses agora. Começa a clamar seus deuses. E um foi clamando para o Deus Sol, um foi clamando para o Deus tal, outro foi clamando para o Deus tal, porque havia várias crenças dentro do barco. Aí o capitão diz: presta atenção quem é que está clamando mesmo, estou prestando atenção. Quando chega no fundo do barco, está Jonas lá, sem orar, sem ajoelhar, sem nada. Escute, por que você não está clamando? O capitão diz: então eu sei, sua consciência está pesada, né? Você não ora porque sua consciência está pesada, você não jejua porque sua consciência está pesada, você não lê a Bíblia porque sua consciência está pesada, você não vem na ceia porque sua consciência está pesada, você não canta porque sua consciência está pesada, né? É isso, né? Você não faz isso porque sua consciência está pesada, né, Jonas? Você está aí escondidinho porque sua consciência está pesada, né? Então o seu Deus está nessa noite aqui nos arrebentando aqui, Jonas. Faça uma oração agora. Eu não posso, porque eu estou extraviado, eu estou errado, eu não posso. Esses problemas aí foi causado por mim. Eu sou o problema. O problema não está no feijão, não estava na saca de arroz, não estava naquela caixa cheia de roupa que você jogou no mar. O problema não está talvez naquele aparelho, não está naquele tablet, está naquele problema. O problema é você. Você que não controla, você que não olha, você que não vigia. Quem tem que entender, irmão? Aí o capitão disse: a ira do seu Deus está sobre nós, por causa de você. Eu sei disso. E como é que nós vamos fazer? Está todo mundo desesperado. Como é que essa ira vai acabar? Como é que isso vai terminar? O barco vai afundar a qualquer hora. Jonas falou o seguinte: olha, vocês não vão morrer por causa de um homem errado aqui não. Por causa de um homem falta de posicionamento. Por causa de um homem que não respeita a Deus, não teme a Deus. Vocês não vão sofrer por causa de um homem que não teme a Deus, que Deus fala uma coisa e faz outra.
Olha, sabe uma coisa? Vocês não podem sofrer por causa de mim, não. Vocês não vão sofrer por causa de um homem que Deus manda fazer uma coisa e faz outra. Não, vocês não vão sofrer por causa disso, não. Me marrem com minhas pernas e meus braços e me joguem para dentro do rio, do mar. Me joguem para dentro do mar. E vocês vão ver se o problema não vai cessar. E vocês vão ver se o problema era eu ou não era. Não pensou outra. Não pensou outro capitão. Amarrou pés e braços e jogou o mar adentro agitado. Nesse momento o barco para. Nesse momento há uma bonança. Por quê? Por quê, irmãos? Porque uma atitude foi tomada. Uma ação foi tomada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Diz o irmão Branham: enquanto o pecado não esteja cercado, o juízo permanece. Enquanto nós não fazemos a coisa certa, ainda vamos colher o que é errado. Às vezes chega um ponto no extremo. Elias olhou para o povo de Israel e disse o seguinte: mas que coisa sou, o tanto que eu já clamei, o tanto que eu já falei, mas que coisa! O negócio é o seguinte: de hoje não passa, disse Elias. Se Deus é Deus, siga-o. Agora, se Baal é Deus, vai com ele. Chega um tempo que tem que dar um limite, amém, irmão? Chega um tempo que tem que dar um limite, então basta. Chega um tempo que não tem jeito, ó. Se Deus é Deus, siga-o. Se não, segue Baal. Vamos dar um basta aqui agora mesmo. Porque Israel está sofrendo, o povo está sofrendo, e Deus não pode deixar de abençoar o povo por causa de indecisão. Até quando vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pensando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, vai atrás dele. Mas não fique cocheando em dois pensamentos, porque enquanto isso o povo está sofrendo, a igreja está sofrendo, Israel está sofrendo, por falta de decisão de vocês. O profeta irmão Branham disse que Josué tinha uma comunhão maravilhosa com Deus. Uma comunhão maravilhosa. Ele sentia a presença de Deus, ouvia a voz de Deus, tudo. Mas na hora que os 16 homens morreram lá na cidade de Ai, 16 soldados, pais de família, homens, pais de família, sabe quantos filhos deixou? 16 homens morreram pela espada do inimigo. E aqueles homens foram encorajados por Josué: vai porque Deus é contigo. Vai porque Deus é convosco. Vai porque Ele me disse para vocês ir que Ele vai com vocês. E nenhum de vocês vai voltar ferido de lá. E vocês voltarão para suas esposas e seus filhos. Eles foram com essa garantia, irmãos. 16 pais de família morrem debaixo de uma tal falsa promessa de Josué. Josué disse: que é isso, Senhor? O que foi que aconteceu? Eu prometi para esses homens que suas esposas voltariam para eles. Eu prometi para eles que o Senhor estaria com eles. Eu falei com eles que o Senhor disse que estaria com eles. E o que houve? Eu tenho agora 16 velórios para fazer. E eu tenho que conversar com 16 viúvas para fazer, para dar satisfação. Que houve, Senhor? Deus disse: olha, Josué, eu parei de abençoar a igreja, eu parei de abençoar o povo, porque o povo não está levando a mensagem a sério, Josué. O povo não está levando a mensagem a sério, Josué. Tá não, senhor? Não está. Tem pecado no meio do arraial. Josué,
Se você fazer as contas direitinho, pegando tribo por tribo, família por família, se você discernir, você vai encontrar o erro, você vai ver onde é que está, você vai ver quem foi que impediu que as bênçãos caíssem sobre o povo. E Josué começa de tribo, de cima para baixo, de cima para baixo, até chegar nas famílias e chegar na família de Acã. Família de Acã. A princípio, Acã, com a sua família, Acã pensou que ele ia receber a medalha de honra, porque batalhou, porque guerreou, foi chamar toda a família no meio do arraial. Nós vamos receber a homenagem do general, chamar Josué. Quando todos eles da família apareceram, Josué deu ascendência e eles foram mortos no meio do povo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. O profeta disse: nunca pense, não tem um lugar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde foi que Deus deixou o homem, se o homem primeiro não tivesse deixado a Deus. Toda vez que Deus deu as costas para o homem, foi porque o homem deu as costas para Deus primeiro. Amém, irmãos? Sim, sempre foi assim. Agora, que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de natureza você tem? Que valor você tem? Para Deus nos mandar uma mensagem tão maravilhosa como essa, uma mensagem poderosa, uma mensagem que está trazendo até mesmo o seu físico à luz, mostrando o seu clarear, mostrando a sua luz. Mostrando que nessa era de Laodiceia era de trevas. Mas Deus provou para o mundo inteiro que através do seu mensageiro em 1950, que ele tinha a luz. Amém, irmão? E a luz estava sobre a sua cabeça, na forma de coluna de fogo. Então, quando nós vimos isso, nossa garantia firmou, nossa fé avolumou, nós ficamos mais satisfeitos, não precisamos ficar mais escorregadios ou pensarosos sobre alguma coisa, nós não precisamos mais ficar pensando, será que aquela igreja está certa, aquela está certa, mas você não vê luz nenhuma nesses homens, você só pode ver luz nesse. E Deus nos deu uma tão grande mensagem. Eu pergunto para você, qual a diferença de ser morto pelo fogo e ser transformado nessa de sol? Nenhuma. Não há nenhuma diferença. Só porque saiu do fogo, morreu aqui, virando estado de sal. Quando a igreja olhou para o mensageiro, olhou para o profeta e disse assim para Moisés: Moisés, nos tirou do Egito para matarmos nesse deserto? Num certo ponto eles estavam certos, porque Deus matou eles no deserto. Deixasse nós lá morrer com as cordas e com o chicote do diabo, nosso calombo, nas nossas costas? Preferimos morrer pelo inimigo do que morrer aqui na mão de Deus, aqui no deserto. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não podemos deixar, só porque Deus nos tirou do Egito, da denominação, e morrer na mensagem. Estão entendendo, irmãos? É um tempo onde nós precisamos olhar no espelho da palavra. Um irmão fez uma pergunta para o irmão Branham, uma pergunta interessantíssima. Uma pergunta interessante. Esse irmão Branham, como pode saber um homem realmente
Como pode saber um homem realmente quando ele atravessou a linha da misericórdia? E como sabendo de toda a verdade, querendo retornar e retornando, como saberá que foi aceito? Aí o irmão Branham falou para ele assim: olha, desde quando a pessoa rejeita a palavra, descrê voluntariamente, ele peca voluntariamente, não tendo mais expiação pelo pecado. Pecado é um pecado não crer. Agora, o diabo, irmãos, eu acho que o diabo, ninguém aqui nessa igreja, aqui nessa noite, eu acho que o diabo não pode acusar ninguém aqui, a não ser que você não entendeu direito. Mas o diabo não pode acusar ninguém aqui de que não crê que Deus enviou o profeta. Pode? Você crê que Deus enviou o profeta? Você crê que Deus enviou o profeta? Então o diabo não pode acusar ninguém aqui que você não creu. Mas ele pode acusar se nós estamos vivendo ou não. Estão entendendo, irmãos? Mas ele pode acusar se estamos vivendo ou não. Mas ele pode. Acusar de que nós não cremos, que nós não recebemos, ele não pode. Mas acusar de que nós não estamos vivendo, ele pode. Que nós não estejamos vivendo, ele pode. Então existem muitas coisas que correm paralelo com as outras. Então, nós estamos vivendo um tempo muito comprometedor. Muito. Por isso que o cristão sólido, o cristão verdadeiro, o irmão Branham disse o seguinte: o irmão Branham, ele estava caminhando na via férrea, porque ele trabalhava consertando os fios da linha de trem, ferro, e fazia manutenção, a linha telefônica, melhor dizendo, porque é o seguinte: aqui está o trilho de ferro, os trilhos, passa o trem, e os postes, os postes vai tudo na linha do trem, sempre foi assim. O irmão Branham fazia manutenção das linhas telefônicas, desses postes, e corre a linha do trem. E um dia o irmão Branham foi trabalhar, e ele estava andando na trilha do trem, cantando e subiando, e alegrando, e cantando e subiando. E ele era jovem, tinha mais no máximo 19 anos, 19 a 20 anos, cantando e alegrando, e subiando e cantando, e ele estava cantando quanto feliz ele estava com Jesus. Ele estava cantando quanto feliz ele estava com Jesus. Disse que no momento algo atingiu ele e ele não conseguiu ver mais ele. Quando ele deu por si, ele estava com as mãos levantadas, chorando e gritando, e assim por diante, quando ele voltou para si. Irmão Branham disse: daquele momento em diante, eu soube, e tem 30 e tantos anos até hoje, eu soube desde aquele momento que ele me aceitou. Amém, irmãos? Desde aquele momento, e desde então eu tenho tentado viver um dia após o outro, examinando cada dia a minha vida na palavra, para ver se eu estou correto com ele. Amém, irmão? Então observe bem que condição. O profeta irmão Branham dizia: e eu observo, e eu estou observando a cada dia, eu estou discernindo, eu estou vendo o que é que me estorva, eu estou vendo o que é que me atrai, o que é que está me segurando, e assim por diante, qual é o meu peso, e assim por diante. O irmão Branham estava fazendo isso. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, assim por diante. Você sabe por quê? Você sabe por quê que Jesus não entrava em coisas profundas com os discípulos? Sabe por quê? Você sabe por quê que o irmão Branham só pregou a terceira puxada depois que passou as duas puxadas? Sabe por quê? Você sabe por quê que Jesus não pregava as coisas profundas para os discípulos em particular?
ou seja, nos cultos, melhor dizendo, porque o povo era um estorvo, porque o povo era um problema. Havia uma multidão mista, havia um grupo ali misturado, por isso que ele não podia dizer as coisas profundas, e quando eles estavam misturados, falava por parábolas. Porque o povo era um problema, o povo era um estorvo, o povo estorvava. Ele ia falar coisas que ia levar a questionamento, ele ia falar coisas que, mas peraí, mas isso e aquilo outro. Então Deus não gosta desse tipo de coisa, ou você crê ou você não crê. Mombrana disse que depois que aquela renca de gente misturada foi embora, é que ele começou a pregar as coisas profundas para eles. Amém, irmãos? Começou a falar em coisas profundas. Mombrana disse que precisava entrar na terceira puxada depois que as denominações rejeitassem ele. Mombrana disse, depois que as denominações têm me rejeitado, foi quando a terceira etapa começou, que era pregar os 7 selos, pregar os trovões. Por quê? Porque aí a noiva dizia assim como Maria, faça conforme a sua vontade, Senhor. Faça conforme a sua vontade, Senhor. Amém, irmão? Amém. Sem ficar perguntando. Sem ficar perguntando, mas como? Mas como pode ser isso? Como é isso? Estorbando. Não. Toda pregação que Jesus pregava, tem um fariseu perguntando, mas peraí. Cada pregação que Jesus fez, tinha um fariseu, tinha um sacerdote reclamando, indagando, perguntando, mas como que? Jesus não podia entrar em coisas mais profundas. A irmã Brana diz o seguinte, você sabe por que Paulo não pegou coisas profundas para os coríntios? Porque os coríntios é cheio de problema. Mombrana disse, Paulo nunca chegou a pregar coisas profundas para a igreja de Corinto. Só chamava a atenção dela. Nunca chegou a pregar profundezas à igreja de Corinto, porque era uma igreja problemática. Tinha rapaz envolvido com o mundo, tinha rapaz envolvido com a sua madrasta. As mulheres estavam tentando ser maioritárias do que o marido. As mulheres estavam invadindo o púlpito. As línguas estavam fora do lugar. Os dons estavam fora do lugar. Ele só tinha que pregar tudo contra eles. Mas quando ele pregou para os Efésios, pregou coisas profundas. O profeta disse, mas quando ele chegou para a igreja de Efésios, encontrou lá os Efésios, encontrou uma Áquila, uma Priscila, um povo bem centrado, um povo bem posicionado, e ele pôde falar sobre os céus, da predestinação e coisas profundas aí. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Desse jeito. Então existem muitas coisas que prendem as pessoas, que estão prendendo as pessoas. E nós temos que discernir essas coisas que andam aprendendo. Sabe? Ontem nós falamos sobre embaraços, valorizar tempo, ganhar tempo. Falamos sobre armadilhas, pessoas enroladas espiritualmente, perdendo tempo, não sabendo o que é prioridade. Para terminar, o irmão Brana, quando pregou aquela mensagem, a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda, as pessoas pensaram que no dia seguinte era arrebatamento. O irmão Brana pregou a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda. Ele falou assim, você sai de casa, arrumado, com dinheiro no bolso, as malas prontas, vai no guichê e compra passagem de trem. Depois de paga a passagem, passa pela catraca e vai ficar lá nos banquinhos, sentado, esperando o trem. Você já está arrumado, você já está com a mala pronta, você já pagou o bilhete e está sentado do outro lado da plataforma esperando o trem passar.
A pessoa pergunta: como eu saberei que o trem está vindo? Ele fala: você está vendo aquela luz lá? Quando ela começar a ficar vermelha, piscando intermitentemente, a luz vermelha, é o sinal de que o trem está aproximando. Aí a irmã Brana fala assim: vê? Aí ele disse: vê? Quando o trem, aí a pessoa falava assim: falta 10 minutos, dá tempo de eu ir comer um saquinho de pipoca, vou comprar um saquinho de amendoim. A irmã Brana disse que ele ia lá, a pessoa ia lá, comprava um saquinho de pipoca, um saquinho de amendoim, e está lá descascando amendoim lá. E às vezes vai ali comendo amendoim, numa banca e tal, volta, está perto da bolsa, está perto da bagagem, está ali tudo, está com um saquinho de amendoim, comenta, está ali e tal. A irmã Brana disse que quando o sinal vinha e a intermitente luz começava a piscar, eles jogavam tudo que tinha no chão. Se estava comendo saco de pipoca, deixava lá. Se era milho, tinha que deixar lá. Se era tudo, tinha que deixar lá. Eles tinham que posicionar, pegar as malas e ficar pronto na plataforma de embarque. Amém, irmãos? Ficar pronto na plataforma de embarque. Irmãos, o sinal da luz vermelha que tem dado intermitentemente batendo tem desde 1962, irmão. Desde esse tempo o sinal da luz vermelha do Senhor está batendo intermitentemente. E os nossos saquinhos de pipoca, e o nosso saquinho de milho. O saquinho de milho pode ser um tanto de coisa. O saquinho de amendoim pode ser tanta coisa. Larga esse amendoim, irmão. Larga esse amendoim, irmão. Você sabe o que eu estou falando? Sabe? Aí tinha que ficar pronto ali, ó, ficar daquela forma ali, preparado para poder embarcar e entrar. Porque o sinal estava falando. O irmão Brana disse que todo sinal tem uma voz por detrás dela. É verdade. Todo sinal tem uma voz por detrás dela. Todo sinal. Você acha que o sinal de Sodoma não tem uma voz? Tem uma voz por detrás da cidade de Sodoma. O sinal por detrás de casamento, divórcio do mundo tiburiano, tem um sinal por detrás. Apostasia, você vê crentes flutuando, como se estivesse flutuando, parado, desanimado, vai na igreja, nem canta, nem glorifica, nem vai, nem vem, aquela coisa, tudo. Isso é um sinal também, tem uma voz por detrás disso, chamada voz da apostasia, da frieza espiritual. Cada sinal tem uma voz por detrás. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas nós também podemos ser um sinal também. Amém, irmão? Nós podemos ser um sinal também. Sim. Assim como existem pessoas que estão dando sinais para poder morrer, existem pessoas também que dão sinais para poder viver também. Assim que existem pessoas que estão dando sinais, que já está arriado, que já jogou a toalha, que assim por diante, que já arriou, que já jogou, já afundou. Vamos também olhar para aqueles que estão dando sinais, dizer: não, eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui, não importa a circunstância, mas eu estou aqui. O diabo não pode me condenar, o diabo não pode vir no meu ouvido e assoprar no meu ouvido. Ele pode me acusar de muitas coisas durante esse mês, durante essa semana, mas eu estou aqui. E você pode até dizer para o diabo, fala assim: Satanás, você pode até soprar no meu ouvido e até algumas coisas ser verdade mesmo, Satanás. Ser verdade mesmo. Você me fez mentir, você me fez odiar, você me fez pecar, você me fez falar isso, falar aquilo outro, você me fez fazer essa atitude, tomar essa atitude, mas eu vou dizer para você: o meu Deus é mais forte.
Aleluia! O irmão Branham disse que quando cada hebreu tomava chicotada durante o dia, naquele Egito, com aquele sol quente do Egito, ali, quando eles iam para casa tomar um banho e descansar, toda a família pensava assim: não tem ninguém lá em cima buscando a Deus por nós. Não tem ninguém lá em cima. Não tem ninguém no templo. Enganava. Tinha um lá. Tinha um que estava buscando, amém, irmãos? Tinha um que não tinha se entregado. Tinha um que não tinha riado. Tinha um que não tinha jogado a toalha. Arão podia dizer: está tudo arranhado mesmo, estou todo machucado, está todo arranhado, sim, estou combatido, sim, me feriram, me angustiaram, me chatearam, me entristeceram, mas eu estou aqui no templo, Senhor, amém, irmão? Estou aqui no templo nessa noite, eu estou aqui nessa noite. Você pode dar um basta nesse demônio, nesse espírito, que você chegou aqui nessa noite angustiado, triste, abatido, dizer: eu vou para casa, porque eu sou errador. Amém? Então mostra para o diabo que o retrato que você teve vindo para cá é o novo retrato quando você volta para casa. Mostra para o diabo que aquela aflição, aquela preocupação que você tinha na sua mente, sua preocupação de vir no culto, você está tranquilizado, descansado agora, voltando para o seu lar. Amém, irmão? Ao ponto de pensar assim: Satanás, você pode até me angustiar e eu ficar de cabisbaixa nesse período, mas eu prefiro ficar envergonhado, com a cara vermelha, abatido, sentado na igreja ouvindo o meu Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso, irmãos. É isso. É isso. Olha, Jesus um dia alegrou o coração dos discípulos quando estava totalmente arrancado. O coração dos discípulos estava assim, ó, todo mundo apreensivo. Ai, meu Deus do céu, está difícil. Ai, meu Deus. E o povo está indo embora. Um está indo embora, outro está indo embora. Tchau, não congrego mais aqui. Tchau, não congrego mais aqui. Jesus, foi bom ter ficado com o Senhor, mas não congrego mais aqui. Aí o discípulo ficou ao redor de Jesus e Pedro veio com a mão bem em cima do ombro de Jesus. Senhor, são poucos que salvam, né? Jesus disse: vocês devem alegrar. Alegrar é por entrar pela porta estreita, amém, irmão? Vou confortar vocês aqui: alegrar é por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas vocês devem se alegrar, confiar, agradecer a Deus de todo o coração. E os discípulos: então assim seja, Senhor. É assim mesmo. E Jesus depois disse o seguinte: olha, e tem mais que eu vou falar para vocês. Não venham vocês ficar tristes, porque não tem alguém aqui que está no meu ministério que tenha perdido pai, mãe, casa, bens nessa vida, que eu não vou dar em dobro no tempo que vem na frente. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. A irmã Rízia fez aniversário, né, irmã Rízia? Vamos orar pela irmã. Quem foi que fez mais? Alguém fez mais? Não, só a irmã Rízia? Vamos orar pela irmã Rízia. Vamos. Você está bem, irmão? 8 de janeiro? Hoje é quanto? No começo do ano. Então pode vir aqui na frente, vamos orar também. Vamos orar aqui. Vamos fazer um pacote de oração nessa noite. Amém? Vamos orar. Você tem 4 anos? É isso aí. E eu tenho 10 vezes mais que você.
Vamos orar, vem aqui na frente. Obrigado, meu Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, duas almas, duas vidas, duas pessoas que nasceram, Senhor, em tempos diferentes, em datas diferentes, mas que o Senhor conhece a ambos. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Eles têm passado por essa passagem de ano, Senhor, colhido mais um tempo na Tua presença. E oramos para que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, no coração deles, na vida deles, na alma deles. Senhor, abençoa nosso irmão, Senhor. E que o propósito que tem colocado no coração, como tem falado e firmado, que ele possa cumprir de acordo com a Tua palavra. Abençoa seu lar, sua família, seu emprego, tudo que ele puser em suas mãos. Abençoa nossa irmã, Senhor. Dê-la graça, dê-la força, como mãe, como esposa, como trabalhadora, como dona de casa, como cristã. Dá a ela força para caminhar essa jornada, Senhor. Ajude, dê força e saúde para ambos. No nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, o desejo da igreja, a oração da igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Vamos cantar parabéns para eles, irmão? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela mensagem, obrigado pelos irmãos e irmãs. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo possa tomar essas palavras que foram pregadas e serem vivificadas nos nossos corações, ó Pai. E que possamos sair daqui atenuados, agradecidos ao Senhor, Pai, de tão grande revelação e tão grande bondade que o Senhor tem dado às nossas vidas. Abençoe esses irmãos, abençoe essas criancinhas, abençoe esses jovens, abençoe essa mocidade, abençoe esses pais, essas mães, abençoe, Senhor, o trabalho na mão de cada um, abençoe, Senhor, aquele que está procurando um emprego, que possa ter uma porta aberta para trabalhar e trazer seu pão de cada dia, aqueles que têm familiares que estão desviados, que eles possam reconciliar com o Senhor, e para aqueles que estão doentes, enfermos, possam receber a sua cura, a sua libertação, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um, Pai, ao retornar para os seus lares, sem nenhum mal que seja dado pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu protetor, o teu ajudador e guardador em todo o caminho que entrar e que sair, pelo poder de Deus ressuscitado nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Até o próximo culto. Lembrando os irmãos que domingo que vem é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Domingo que vem é a Santa Ceia. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.